No vídeo anterior, o Leandro trabalhou com vocês alguns aspectos sobre o processo de colonização e como foi o conhecimento dos cursos hídricos no território brasileiro. Então, nesse momento, eu quero apresentar alguns aspectos gerais sobre a hidrografia brasileira e sobre o processo de captação de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Primeiramente, precisamos entender alguns conceitos básicos. O conceito de hidrografia, ele é um conceito geográfico que se refere a uma região específica e o processo de captação das águas a partir dos rios menores e da captação das águas da chuva. Então, essas águas elas são canalizadas para o rio principal. Por isso que uma bacia hidrográfica ela leva o nome do seu rio principal. A bacia amazônica pode ser citada como um exemplo. Ela é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta Terra e ela leva esse nome justamente por causa do seu rio principal, o rio Amazonas. Outra informação interessante para pensarmos é que o território brasileiro ele concentra o maior reservatório de água doce do planeta Terra. Cerca de 12% da água doce do planeta está concentrada no Brasil. A partir desses aspectos, pensamos algumas outras características específicas da hidrografia brasileira. Existem 12 bacias hidrográficas no Brasil, portanto não vamos falar especificamente sobre cada uma delas, mas algumas questões que são relevantes para entender esse processo. O procedimento de abastecimento dos cursos hídricos do Brasil, ele acontece por duas formas, através da forma pluvial e da nival. A pluvial ela acontece basicamente pelo processo de captação das águas da chuva pelos rios, que acontece na maior parte dos rios brasileiros. O nival, podemos citar especificamente o exemplo do rio Amazonas, que ele nasce com o derretimento das geleiras dos Andes peruanos, perpassa o território brasileiro e deságua no Oceano Atlântico. Então, a partir dessas questões, trouxemos também que os rios no território brasileiro, em sua maior parte, eles são perenes. O que significa isso? Que eles não secam, mesmo nos períodos de seca, salvo algumas exceções, como na região nordeste, em que a seca é mais intensa, mas ainda assim na maior parte das regiões os rios são perenes e também são caudalosos, que têm um grande volume de água. Isso facilitou ao longo da história também os processos de navegação a partir da maior parte dos rios. A característica dos rios, num formato de rios de planalto, assim como é considerado o relevo brasileiro em sua maior parte como planalto, é uma característica que favorece as quedas da água no curso do rio. Essas quedas da água favorecem o processo de produção de energia elétrica, porque na usina hidrelétrica o processo basicamente acontece por causa da movimentação das águas através das turbinas. Então, quanto maior forem as quedas, a produção ela é maior. Porém, nós falaremos sobre as usinas daqui a pouco. Outra questão relevante na hidrografia brasileira são os aquíferos. Nós temos dois grandes aquíferos no território brasileiro, o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, que ele está concentrado na região centro-oeste do território, e o aquífero Alter do Chão, concentrado na região norte. Uma forma de captação de retenção de água no subsolo. Ele acontece através de um processo de filtragem, geralmente através de rochas porosas. É uma água doce, é uma água potável e se costuma pensar erroneamente que, por termos esses dois aquíferos, estamos tranquilos em relação ao abastecimento de água. Porém, isso não pode ser tomado como uma verdade, porque, principalmente por causa do processo de modernização agrícola, do avanço da fronteira agrícola, da produção da agricultura como uma monocultura e a grande utilização de agrotóxicos nessa agricultura, faz com que esses aquíferos sejam gradualmente contaminados através dos agrotóxicos que penetram no solo. E essas águas dos aquíferos, elas são concentradas principalmente pelas águas da chuva. Então, inevitavelmente, o que está no solo vai entrar no subsolo e vai contaminar com o tempo. A partir dessas questões, então, vamos conversar um pouco sobre as usinas hidrelétricas. O processo de produção de energia elétrica, por muitos pesquisadores, muitas pessoas defendem que é a melhor forma de produção de energia elétrica no país a partir das usinas hidrelétricas, justamente por causa do grande volume de água que temos no Brasil. Porém, é um pensamento equivocado,
porque é entendida como uma energia renovável ou limpa, mas isso também não pode ser tomado como uma verdade, porque a partir do momento em que se instala uma hidrelétrica, existem uma série de consequências socioambientais. Essas consequências, elas afetam não só os humanos que vivem às margens dos rios, mas também a fauna, a flora, os demais seres vivos. Por que esse processo acontece? Porque para construir uma usina hidrelétrica é necessário que aconteça um desalojamento, um remanejamento da população ribeirinha, porque uma grande área vai ser alagada. E nesse processo as pessoas são levadas às periferias dos centros urbanos, então acontece que elas precisam reconfigurar a sua cultura, muitas vezes são prejudicadas na sua forma de produção e de subsistência. Muitas dessas populações são pescadores, então precisam reconfigurar e acabam indo trabalhar nas indústrias, o que é um processo de desigualdade social que vai sendo cada vez mais intensificado. Sem contar que são grandes os números de pessoas, de populações que são deslocadas. A própria biodiversidade de cada uma dessas regiões é profundamente afetada. A biodiversidade aquática do curso dos rios é afetada por causa da sua reprodução. O momento da piracema, em que os peixes eles voltam rio acima para se reproduzir, é afetado porque se tem uma usina hidrelétrica no meio do caminho, não é possível que os peixes passem. Então, as espécies elas são afetadas ao longo do tempo, assim como os animais terrestres que se alimentam, que vivem naquele entorno. Nós temos alguns exemplos no Brasil que podem ser pensados, como a primeira usina hidrelétrica construída na América do Sul foi construída no Brasil, em Minas Gerais, no final do século XIX. Então, essa primeira usina hidrelétrica que foi construída no Brasil, em Minas Gerais, ela foi construída para gerir a demanda de energia elétrica, principalmente por causa da indústria têxtil, que estava começando a se desenvolver. Então, temos outros exemplos a serem citados, como a usina de Balbina, no Amazonas. Essa foi uma usina que a gente pode citar como um exemplo de usina que deu errado, que dá para se pensar dos aspectos negativos de forma muito maior do que os positivos que têm sido difundidos como premissa. Por quê? Porque a usina de Balbina, ela teve um processo de 15 vezes mais desmatamento do que foi previsto no seu projeto. Ela foi construída no final da década de 1980. Só que a usina de Balbina, por que ela foi um projeto que podemos dizer que deu errado? Porque ela produz pouca energia, ela teve todo esse desmatamento, e se não bastasse, a área que deveria ter sido suprimida essa floresta antes do alagamento com a usina, a floresta ficou lá e com o tempo ela foi apodrecendo. O apodrecimento dessas árvores, nesse local que vai ser alagado, ocorre um processo gradual que faz com que o apodrecimento dessas árvores liberem dióxido de carbono e gás metano. Esses gases eles auxiliam no processo de efeito estufa. O efeito estufa que vem desenvolvendo o aquecimento global, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, temos outros exemplos também, como a usina de Belo Monte, no Pará, que desalojou milhares de pessoas, que teve todo um movimento indígena, principalmente, para tentar barrar a construção dessa usina. Podemos citar também, como exemplo, dentre as maiores usinas hidrelétricas do país, a usina binacional de Itaipu, que foi construída no final da década de 1970 e o início da década de 80, pensada como um acordo econômico entre o Brasil e o Paraguai. Acontece que, além dos fatores negativos já mencionados que ocorreram a partir da construção dessa usina, teve também consequências socioambientais e culturais. Aconteceu uma perda irreparável através do alagamento da cascata das Sete Quedas, no Rio Paraná, que era considerada a maior cascata em volume de água do mundo. E era também uma região considerada um patrimônio natural para a humanidade. E foi suprimida por causa da construção de uma usina hidrelétrica. Então nós podemos pensar alternativas para a produção de energia elétrica. Não é necessário que seja focado na produção de usinas hidrelétricas, da produção a partir das águas, por causa do grande volume de águas no Brasil. Podemos pensar em estratégias como a produção através de usinas eólicas e solares, considerando que o Brasil é majoritariamente
uma região de clima tropical, exceto o sul do país, que é uma zona abaixo do Trópico de Capricórnio, então tem um clima temperado. Porém, isso não inibe a possibilidade de instalação de usinas solares e eólicas. Elas não são totalmente limpas, de qualquer forma. Também tem aspectos negativos na sua construção, porém são muito menores os impactos do que a construção das usinas hidrelétricas, porque a longo prazo as usinas hidrelétricas elas são muito mais prejudiciais ao meio ambiente. Então essa foi a nossa aula de hoje, alguns aspectos gerais sobre essas questões. Gostaria de sugerir para vocês que pesquisassem os desastres socioambientais que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, com uma sugestão a partir dos anos 2000. E que a partir dessa pesquisa vocês pensem e escrevam um texto breve, uma redação, explicando o porquê que esses desastres eles são socioambientais e não simplesmente ambientais. Muito obrigada!